Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. No programa anterior, iniciamos os estudos a partir do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, e hoje vamos também estudar uma parte do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Então vamos iniciar pelas passagens do Evangelho de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, onde Jesus diz assim, abre aspas, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Fecha aspas. Allan Kardec destaca também o versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus se exprime da seguinte forma, abre aspas, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. E um ensinamento semelhante podemos encontrar no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36, passagem essa que também mereceu destaque por parte de Allan Kardec no capítulo que estamos estudando de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nela, Jesus diz o seguinte, abre aspas, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes a aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Fecha aspas. Voltemos um pouco à afirmativa de Jesus, quando ele diz, amai, pois, os vossos inimigos. Precisamos destacar que esse ensinamento merece uma meditação em toda parte, por todos os espíritas. Naturalmente, a recomendação de Jesus quanto ao amor aos inimigos pede uma análise especial. Vimos no programa anterior a interpretação de Allan Kardec para este ensinamento. Podemos ainda complementar dizendo que a multidão, o povo em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante as pessoas comuns, precisará movimentar um grande cabedal de palavras e de comportamentos ternos, carinhosos. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Isto porque Deus, nosso Pai, nos confere experiências laboriosas, rudes, complexas, tanto na Terra quanto em outros mundos,
Mas mesmo assim, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. O que estamos querendo dizer é que mesmo Deus nos dando oportunidades de aperfeiçoamento e de evolução, de progresso espiritual, oportunidades estas que em muitas situações não são fáceis, que exigem de nós renúncia e grande abnegação, mesmo assim, não podemos negar em sã consciência o amor do Pai pelas suas criaturas. Precisamos nos conscientizar de que, neste terreno de amar os vossos inimigos, a que se reporta o nosso querido Mestre Jesus, é justo, é lícito que nós nos detenhamos em algumas ponderações legítimas. Ora, meus irmãos, não há dúvida para ninguém de que onde há luta tem sempre a presença do antagonismo, revelando a existência de circunstâncias, de situações com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o nosso Senhor Jesus nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos àqueles que roubam ou àqueles que destroem deliberadamente. Também não mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé, como diz o benfeitor espiritual Emmanuel no livro Pão Nosso. O que o nosso mestre recomendou, de fato, é que devemos auxiliar os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, buscando o seu progresso, buscando a sua evolução, o seu aperfeiçoamento moral e espiritual, através da paciência, do recurso reconstrutivo e também do trabalho restaurador, nobre, edificante. O Cristo, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. O que fica para nós é que devemos amar aqueles que se mostram contrários ao nosso coração. De que forma? Amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro que estiverem ao nosso alcance, convictos de que semelhante medida nos livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal, porque desta forma estaremos, como orienta o Evangelho, retribuindo o mal com o bem. É assim que Jesus nos ensinou. Podemos ainda dizer que é certo que nenhuma pessoa pode aderir de pronto a uma completa união com o seu adversário do dia de hoje, assim como o próprio Jesus não pôde rir com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, meus amigos, a advertência do Mestre, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de uma profunda significação em todas as faces pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum ao nosso alcance. Geralmente, todos nós somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e nos caluniam. Constituem essas criaturas instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São essas pessoas que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são companheiros imprevidentes porque contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com muito vigor. Assim, repetimos o que foi dito no programa anterior, porque os nossos amigos, eles não se sentem confortáveis em apontar os nossos defeitos, as nossas imperfeições,
Mas os nossos adversários, os nossos inimigos, esses não. Esses apontam as nossas mazelas, as nossas más tendências com muita certeza. Como se diz hoje em dia, eles jogam isso na nossa cara com muita tranquilidade. Não quer dizer que devemos fazer apologia aos inimigos, cultivar inimizades. Não, não é isso. Mas precisamos estar muito atentos aos apontamentos que eles nos fazem, porque, se bem analisados, podem servir de indicadores de pontos que precisam ser trabalhados em nossa individualidade. O Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz que pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, dos amigos, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Com isso, nós não queremos dizer que a criatura deve cultivar inimizades, mas Emmanuel chama a atenção que inclusive ele se enquadra entre aqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam o corretivo. Sabemos que não é fácil para muita gente em nosso planeta a aceitação desta verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Se não conseguimos entender ainda as lições de Jesus, vamos estudar mais, meditar mais e tentar colocar em prática, para assim termos uma compreensão mais profunda de tudo aquilo que Jesus nos legou. É interessante notar que nos versículos que estamos estudando, Jesus coloca o amor aos inimigos como sendo algo praticamente obrigatório de todo aquele que já se encontra plenamente integrado às lições do Evangelho. E o Mestre ainda ressalta que devemos fazer isso como se fosse algo de fato especial, porque amar os seus amigos, segundo as palavras do Evangelho, os publicanos também amam, os gentios também amam, mas e nós, que já estamos iniciando a nossa trilha nessa senda espírita? O que nós temos feito de especial com os ensinamentos de Jesus, com tudo aquilo que temos recebido em termos de entendimento por parte dos espíritos superiores? O que temos produzido positivamente no campo prático com todos os recursos que temos amealhado? A pergunta de Jesus, que fazeis de especial, que se encontra no Evangelho no capítulo 5 de Mateus, ressoa em nossa mente diariamente, nos exigindo uma postura nova, uma postura do homem renovado em Cristo. Iniciados na luz da terceira revelação, que é o Espiritismo, nós, espíritas cristãos, possuímos patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Não estamos querendo aqui, como se diz popularmente, puxar a sardinha para a nossa brasa, mas isso é uma constatação. A maioria dos nossos irmãos encarnados não se encontram ainda, infelizmente, em condições de compreender e assimilar em toda a sua plenitude conceitos como reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados e tantos outros princípios que são fundamentais para o estudo da doutrina espírita. Mas nós, espíritas, já temos esse conhecimento, ou então estamos em vias de conquistá-lo. E isso nos torna mais responsáveis perante a vida e perante aquelas pessoas com as quais convivemos. Sabemos, em verdade, que a vida prossegue vitoriosa, além da morte do corpo físico, além do sepulcro. Sabemos que nos encontramos em uma escola temporária,
que é a terra, em favor da iluminação espiritual que nos é necessária. Sabemos também que o nosso corpo carnal, o nosso corpo físico, é uma simples vestimenta que se desgasta a cada dia. Sabemos, meus irmãos, que os trabalhos e desgostos do mundo são, na verdade, recursos educativos, valiosíssimos para o nosso crescimento espiritual. Temos conhecimento de que a dor é o estímulo às mais altas realizações espirituais. Temos conhecimento também que a nossa colheita futura se verificará de acordo com o que tivermos semeado agora. Não duvidamos de que a luz do nosso Senhor irá clarear os nossos caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção concedida pelo nosso Pai Celeste. Temos a certeza de que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão seríssima de aperfeiçoamento. Entendemos que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá a muitas pessoas. Não temos a menor dúvida de que a existência na esfera física é uma abençoada oficina de trabalho, de estudo, de resgate e de redenção. E também que os atos, palavras, pensamentos, comportamentos, posturas, desejos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. De fato, meus irmãos, sabemos de tudo isso. E em face de tantos conhecimentos, informações e recursos que dos planos mais altos vertem a nosso benefício diariamente, nos favorecendo nos trabalhos espirituais a que estamos engajados, é justo, como diz Emmanuel, ouvirmos a interrogação do nosso Divino Mestre. O que estamos fazendo mais do que os outros? O que estamos fazendo de especial? Precisamos avaliar com muito cuidado, com muita sinceridade, tudo o que estamos fazendo com esse manancial que recebemos diariamente. Podemos começar pensando sobre o que estamos estudando no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Temos nos esforçado efetivamente para amar os nossos inimigos? Será que temos mesmo? Será que já conseguimos compreender o que é esse amor aos inimigos e exercitá-lo no nosso dia a dia? Vamos pensar nisso um pouco. Jesus, na passagem que estamos estudando, nos alerta sobre a necessidade de amarmos aquelas pessoas que não nos amam. O Mestre chama a atenção da seguinte forma: porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Ou seja, amar as pessoas que nos amam, gostar de quem gosta de nós, é muito fácil. E isso é praticamente uma obrigação. Mas a verdadeira caridade, a prática do altruísmo, se encontra justamente em amar aquelas pessoas que não nos amam, em gostar daqueles que não gostam de nós. Os questionamentos feitos pelo Mestre nos levam a ponderar o seguinte: até mesmo aquelas pessoas que não têm os mesmos recursos de que nós dispomos, em termos de entendimento, em termos de estudos, em termos de conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita, até mesmo aquelas criaturas que infelizmente ainda cultivam posturas e comportamentos totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus, mesmo assim, essas pessoas têm carinho, têm amor por algumas outras. O criminoso, o assassino, o bandido, provavelmente ele tem uma mãe
que ele ame, ou ele tem um filho a quem ele devota grande amor. Assim, podemos perceber que não é lá uma grande vantagem amar quem nos ama. Como dissemos há alguns minutos atrás, isso não passa de uma obrigação. A nossa dificuldade maior está em amar quem não nos ama. Ponderando sobre esse assunto, vamos chegar a algumas conclusões interessantes para a gente pensar um pouquinho. Por exemplo, trabalhar no nosso horário da jornada profissional de forma irrepreensível, cuidar dos nossos deveres domésticos e familiares, satisfazer as exigências legais junto ao fisco, junto ao governo, exercitar nossa correção de proceder, fazendo sempre o bastante na esfera das nossas obrigações inadiáveis. Isso tudo, meus amigos, são tarefas peculiares, tanto àquelas pessoas que acreditam em Deus, em Jesus, quanto também para aquelas pessoas que não acreditam em nada. Ou seja, tudo isso no dia a dia se trata de obrigações tanto para o crente quanto para o descrente. Só que Jesus espera algo mais de seus discípulos. Os discípulos de Jesus não podem se comportar como as pessoas da multidão. Aos discípulos do Mestre se exige um pouco mais. E para avaliar se nós, como discípulos de Jesus, ou seja, como seus alunos, se estamos de fato já dando um pouco mais de nós no nosso dia a dia, na nossa senda diária, podemos avaliar através de questionamentos. Por exemplo, será que nós já sabemos improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas, onde outras pessoas só conseguem enxergar, só conseguem praticar o mal? Será que nós já estamos aproveitando com êxito o material que outra pessoa desprezou, achando ser totalmente imprestável? Será que já aguardamos com paciência onde tantas outras pessoas já se desesperaram? Na posição de crente, na posição daquele que crê no amparo divino, no amparo dos amigos espirituais, será que nós conservamos o nosso espírito de serviço, onde o descrente congelou o seu espírito de ação? Já paramos para pensar se somos realmente capazes de partilhar a alegria de nossos amigos, sem inveja e sem ciúme, e também de participar do sofrimento de nossos adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Será, meus irmãos, que já conseguimos dar de nós mesmos no trabalho de caridade? Ou se ainda nos contamos entre aquelas pessoas que fazem caridade através da ação dos outros? É fato que garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral, adaptar-se aos movimentos da vida, são características dos próprios animais irracionais. O homem comum, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Suas cogitações não passam então de atender aos seus instintos materiais. De 20 séculos para cá, uma abençoada luz resplandece na terra através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos convida a escalar os cimos da espiritualidade superior. Porém, nem todos ainda a percebem, não obstante essa luz envolver todas as criaturas. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Cristo, indagando sobre o que de extraordinário nós estamos fazendo.
costumamos dizer que a doutrina espírita, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus redivivo, ela é para todas as criaturas. Mas, por enquanto, nem todas as criaturas ainda estão prontas para a doutrina espírita. É por isso que não nos cansamos de afirmar que muitas pessoas passarão 20, 30, 40 anos dentro de uma casa espírita, muitas das vezes realizando tarefas com boa vontade, com perseverança, mas se não assimilarem de fato a essência da doutrina dos espíritos e praticarem no seu dia a dia tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ou pelo menos se esforçar sinceramente para tal, infelizmente desencarnarão sem saber o que é realmente ser espírita. Meus amigos, em nosso próximo programa continuaremos a falar sobre amai os vossos inimigos.